porque são os assuntos, Richard, que há muito tempo que a gente milita em política juntos. 82, quando ainda eu fui candidato a vice-prefeito. Tem muitos aqui de vocês que não eram nascidos nessa época ainda, né? 82, quando eu fui candidato a vice-prefeito, numa chapa encabeçada pelo ex-prefeito Careca. E, naquela época, o doutor Manuel de Castro tinha assim, um apreço muito forte pela família do Maílson. Ele dizia que era neto de Teodorico, e desde aquela época a gente milita em política. E houve, ultimamente, algumas insinuações, e seria um momento excelente, um momento muito bom, de a gente chegar aqui e conversar para a população, e dizer para a população a real situação que nós encontramos. Nós vamos continuar, João Gilmar. Doutor Maílson Cruz, é um prazer também. Nós já estivemos em outra oportunidade conversando, mas nesse momento e nessa realidade é realmente bem diferente. Maílson, é um prazer. Boa tarde. Meu prezado Charles, a todos aqui que nos honram com as suas presenças, aos nossos co-irmãos jaguaribanos que, pela pleia de emissoras que retransmitem esse programa, dá para a gente ter a dimensão a nível regional. Agradecer também ao comandante do grupo de comunicação, a Adelmo, que sempre nos abrigou aqui com muito respeito, e a todos nós aí, limoeirense, o nosso amigo, querido e companheiro Dilmar. Evidentemente que esse é um ano diferenciado dos outros 3 anos, que nós estamos num período pré-eleitoral, um ano em que nós, limoeirenses, teremos a oportunidade de irmos às urnas, como todo cidadão brasileiro, na eleição menor, que é uma eleição de prefeito, e em razão dessa diferenciação, há necessidade também de que, como o Dilmar falou, que a gente possa dirimir dúvidas, possa esclarecer coisas que muitas vezes pessoas que não têm convivência, não têm história, que têm interesse, que vão ocupar ou a rádio peão, ou outros meios de comunicação, para tentar. Mas eu diria a você o seguinte, que eu sou há muito tempo vacinado e protegido contra a mosca azul. Ô Dilmar, muito bem, Maílson, vamos continuar. Eu, na verdade, ia aproveitar essa oportunidade para a gente falar sobre o cenário no contexto nacional, no contexto estadual, mas o Dilmar deu a deixa para a gente iniciar a nossa entrevista. Ele falou a palavra insinuações, né? E o doutor Maílson deu uma deixa também para a gente iniciar e falou sobre rádio peão, ou seja, o que acontece no dia a dia. Iniciando, Dilmar, eu perguntaria... Dilmar, é notório, eu tenho perguntas que algumas pessoas do meio popular nos telefonaram, o dia a dia nos bastidores que a gente vai ouvindo, e, Dilmar, aconteceu, e Maílson Cruz, em algum momento, por exemplo, na eleição do governador, quando passou a eleição para prefeito, em 2012, Dilmar e Maílson, né, não conseguiram atingir o objetivo, mas estavam juntos, como sempre estiveram. Logo em seguida veio a eleição para o governo do Estado. E sabemos que no campo democrático, o Maílson partiu para uma visão, Dilmar para uma outra visão. No entanto, veio a eleição da Câmara Municipal, que repercute até hoje. Aquela eleição da Câmara Municipal repercute até hoje algumas situações delicadas que ficaram. Como é que está realmente essa realidade hoje, no contexto geral daquele grupo de 2012, até a eleição da Câmara Municipal, Dilmar? Bem, em relação à candidatura de governador, realmente o Cid foi uma das pessoas que ajudou muito a nossa administração e foi uma pessoa importantíssima. E o próprio Camilo, quando secretário das cidades, também ajudou muito a Limoeiro, isso é verdade. O problema maior não era problema a nível estadual, o problema é a nível local. Que pessoas que agridem muita gente, eu não poderia ir para cima do mesmo palanque, porque havia muita agressão. E eu sou daqueles que acho da seguinte maneira. Na hora que eu sou agredido, a população está aí, para dizer quem é o Dilmar. Aí, por isso que eu não vi. E isso
foi avisado para o ex-governador Cid Gomes, que ele entendeu, inclusive ele entendeu até hoje. Em relação à presidência da Câmara, nós tomamos uma posição, nós ficamos acertados a seguinte situação, que a maioria dos votos, quem tivesse a maioria dos votos, a gente ficaria. E aí o que aconteceu? Houve uma divisão, Maílson ficou aqui apoiando o grupo da divisão e nós ficamos apoiando o grupo que é onde o Gilvan Moura foi o candidato. Mas sem nenhum problema acima disso. Apenas nós tivemos uma divergência nesse campo, o Maílson ficou mais afastado e a gente foi trabalhar a eleição do Gilvan, mas sem nenhum comprometimento, sem nenhuma agressividade, ao contrário, com muito respeito. E aí, terminado esses 2 episódios, lógico que aí o que nós estamos numa visão local, é Limoeiro, e nessa situação, como eu estava dizendo, isso tem desde 82 que a gente vem politicamente trabalhando na mesma linha, no mesmo objetivo, traçando o mesmo perfil para o engrandecimento dessa cidade. E, com isso, não veio atrapalhar, mesmo a gente tendo posições contrárias, tanto na Câmara como em relação ao candidato a governador, mesmo assim, a gente sempre, nós continuamos sendo companheiros e sendo, hoje, estando nas mesmas situações. Mas, como eu te falei, como o Maílson disse, na Rádio Pinhão, estava achando que eu e Maílson estávamos realmente brigados politicamente. Né? Brigados politicamente. Mas de jeito nenhum. Então, aqueles 2 episódios que você levantou agora não atrapalhou o relacionamento, quer de amizade, quer político. Maílson, aqueles 2 episódios... Você quer complementar, Maílson? Não, vou. Que eu tinha uma pergunta a fazer. Primeiro, façamos uma conta. Na eleição de 2014, haviam 5 cargos em discussão. Nós só não convergimos em 2, ou seja, em 60% votamos juntos. Né? Nós não votamos nem no candidato a governador e senador, mas votamos no deputado estadual, no federal, na mesma candidata à presidência da República, na qual também o candidato a governador Dilmar fazia parte da base do candidato do Camilo. E em política, é como relacionamentos de casamento e de amizade. Se você só tem um amigo para balançar a cabeça para você, que nunca diverge das suas posições, que não discute, esse não serve para ser seu amigo. Mesma coisa uma mulher ou um homem que só faz balançar a cabeça para o homem ou a mulher balançar a cabeça para o homem. Tem que haver um processo de discussão, de amadurecimento, de divergências, e logicamente que a caminhada se dá quando os pontos de convergências são superiores às divergências. É isso que acontece em toda a agremiação política. Acontece agora, nós estamos hoje na quarta-feira. Quarta-feira, um dos maiores partidos da República estava dividido. 37 votos para um lado, 30 para o outro, para escolher a liderança. Entretanto, os seus líderes partidários, que apoiou um candidato a outro, não divergem, mas têm suas posições independentes. Essa mesma questão. A questão da Câmara é um processo superado. Eu acho que o que faltou, talvez aí tenha sido mais diálogo. Às vezes as pessoas divergem porque não tem diálogo. Mas é uma coisa separada, mesmo porque a pessoa que aí está eleita tem maior parte da sua história política em Limoeiro associada a nós. E essa convergência, ela foi materializada, porque as pessoas às vezes não fazem exercício de memória. Ora, se eu tivesse com divergência com o Dilmar, como é que eu teria feito o esforço de fazer, não de fazer a reaproximação, que isso depende dos dois, mas ser o elo de ligação novamente do Cid com o Dilmar, abrigar no partido que vai crescer e que vai estar abrigado os Ferreira Gomes, provavelmente o nosso governador no futuro, e nós vamos ter um candidato à presidência da República. Como é que eu estaria com divergência se em setembro do ano passado, né, nós fizemos essa discussão e no prazo eleitoral que a legislação permitia naquele momento era o dia 3 de outubro. Nós não estaríamos com essa ideia de
de se juntar todos, fazer o entendimento da mesma forma de que essa opção do Dilma haveria de ter sido respeitada pelo Cid, como foi, porque se não tivesse sido, o Cid não tinha ainda em 2014, logo no Natal, 2012, né? 2014, foi a eleição 2014, a eleição né? para governo, foi. Logo no Natal, na casa do governador, que sempre ele fazia um jantar para os deputados, tanto o Ciro como o Cid foram diretos comigo. Dizia que estava precisando de uma conversa de reaproximação com o Dilma, que gostava do Dilma e que respeitava. E a gente foi esse elo. Lógico que essa aproximação não depende de mim, depende do Dilma e depois também do respeito e da admiração que tanto o Cid como o Ciro têm. Se eu não tivesse nenhum pensamento dessa convergência, eu não teria trabalhado para isso, teria feito o contrário. Então, é preciso que as pessoas tenham um raciocínio. Agora, isso é lógico. Isso é lógico porque nós estamos num momento de muita tensão pré-eleitoral. É lógico que a gente entende que, nesse contexto, muitas vezes você tem 2, 3, 4 lideranças no partido, cada um tem pessoas mais próximos, e às vezes eles não têm a cabeça, a maturidade política que tem o Dilma, que tem eu. Às vezes há divergências sem necessidade de pessoas próximas, mas o pensamento nosso é um. Eu vou deixar aqui bem claro e direto. As discussões para o pleito que aí estão, elas convergirão no pensamento unificado entre eu, Dilma, o Ariosto, que faz parte do PDT, o Cid Gomes. Lógico que nós temos que entender que esse é um processo que vai ter que envolver esse contexto externo nosso, porque isso foi que fez com que o Dilma tivesse a possibilidade de se articular junto ao governador Cid Gomes e ter dado a oportunidade a Limoeiro um momento único de ter um prefeito afinado com o governador e com o presidente da República através de Ariosto, e podermos ter dado à nossa população uma resposta de obras de infraestruturas, de avanços nos indicadores econômicos, sociais nossos. Isso foi possível pela razão de relação de amizade que o Dilma tinha com o governador Cid e com o prestígio e com a força que Ariosto tem em Brasília. Nunca foi negado a nós os nossos pedidos. Então, essa convergência natural, pela história nossa, que nós agora estamos trabalhando para continuarmos unificados, em convergência, e que a todas as pessoas, há umas mais próximas a mim do que a Dilma, como há outras mais próximas a Dilma do que a mim, fiquem absolutamente tranquilos. Não há divergência nossa, não há interesses pessoais nessa questão, há um interesse nosso de fazer com que a gente possa agregar todas essas forças locais e externas e fazer com que a população, que vai ter agora a oportunidade, ela não vai ter a oportunidade de ser enganada. Pelo cenário político que aí está, todas as pessoas que poderão ser candidatos ou pré-candidatos já são conhecidos por todos nós. Não pode mais enganar. A mentira não vai mais poder iludir as pessoas. O que vai ter nesse pleito que se avizinha são comparações. Por quem teve a oportunidade de fazer e não fez, ou por quem está tendo a oportunidade e não está fazendo, e aí é que o povo compare. E compare a história política representada pelas lideranças nossas com a dos outros. Porque ninguém vai poder chegar aqui, um novato, porque não tem ainda configuração de arranjo político local para isso. Então, é essa a nossa ideia, é de se juntar, de nos juntarmos, nos fortalecermos. As pessoas já vão ter a segurança e a certeza de que, se houver uma outra oportunidade, nós estaremos interligados, que é fundamental. Nem um prefeito, nem de capital, nem de São Paulo, que é a maior do Brasil, faz alguma coisa sem que ter boas relações com o governo federal, que aí nós temos o link através de Ariosto, e com o governo do Estado, que nós temos o link assegurado pelo nosso amigo Cid Gomes. Vou deixar para qualquer um responder essa pergunta, para que eu possa fazer a pergunta seguinte. Nesse contexto, já declarou realmente uma união, uma reaproximação na visão do que se tinha nos bastidores, porque
Realmente estava precisando, Maílson, de uma conversa como essa, porque diante das eleições a gente escutava e falava e nunca as lideranças tinham vindo conversar diretamente, abertamente com os liderados, talvez porque não seria o momento. E uma pergunta que é muito aguardada, porque o que a gente escuta é: Maílson pode ser candidato, tem um desejo, um sonho de ser candidato. Dilma já disse que é uma escolha numa pesquisa que tem Dilma, Maílson, o nome apontado por Ariosto. Aí já vem uma outra versão. Dilma, o Maílson pode apoiar aí, porque o Paulo Duarte, o atual prefeito, é da mesma conjuntura do governo do Estado, ele pode vir apoiar, ou então Maílson pode ser apoiado por Paulo. É o que a gente está escutando, o que a gente é bom esclarecer. Eu deixo à vontade para quem quiser responder. Vou até pegar o monte aqui, né? Eu vou me antecipar, porque você falou mais. Primeiro, eu acabei de falar. Se Dilma só balançasse a cabeça para mim, ou vice-versa, eu só balançasse a cabeça para ele, não teria sentido nas nossas relações de amizade e nas relações políticas. Não existe isso. É lógico que o Dilma tem a forma de pensar, de agir, de responder às agressões que ele recebe, que eu não recebo. É lógico, isso é natural. Eu não tenho mantido relações de amizade com o prefeito. Não tenho, mas também não tenho mantido relações de que não possa sentar numa mesa, de conversar. Eu já tive a oportunidade de conversar por 2 ou 3 oportunidades, e que fiquemos bem claro que pode ser testemunhado para o mesmo. Nunca foi tratado assunto político. Às vezes que eu sentei com o prefeito, e que era natural. Tem alguns projetos que ficaram aí, na época do Dilma, maturando a nível de Brasília, a nível de governo de Estado, e até pela memória desse processo. E em algumas oportunidades o prefeito me pediu, não ajuda, mas que eu pudesse ir à Caixa Econômica, ao governo do Estado, lá fazer essa complementação de informações. Não há dúvida disso. E eu não tenho por que negar, mesmo porque coisas públicas, você só deve manter em silêncio aquilo que você faz em 4 paredes, mas o que é público você não tem o que mentir. Então, como eu não recebo essa questão aí, eu também não sou o foco prioritário de lá, eu não tenho os sentimentos que eu respeito do Dilma com relação ao prefeito. São 2 coisas completamente diferentes. Eu não tenho nenhuma barreira de conversa, nem com o prefeito, nem com o grupo liderado lá pelo Dr. Zé Maria e pelo Arivan, porque essa tem sido a história. Você é muito jovem, mas isso tem sido a história da política limoeirense. Você termina uma eleição, e muitas vezes, e pelo menos 4 ou 5 episódios que eu não vou aqui falar para não estar sem necessidade, os adversários anteriores estavam convergindo no próximo. O Paulo, quando veio votar no Camilo, ele veio numa conjuntura de partido de Estado. O Paulo pertence ao DEM. E quando o DEM fechou um acordo junto com o Moroni, vieram votar no Camilo. Nós já estávamos lá. Nós já estávamos no governo. Nós participávamos do governo. Já estava o Camilo como candidato do Ferreira Gomes. Então, não partiria de uma coisa de aproveitamento nosso ou dele. Ele veio também numa conjuntura de partido. Então, não há nenhum problema de convivência a nível de Estado, o meu entendimento. É tanto que não tem, que o Dilma agora está novamente na base do governo. Leia-se através de Cid Gomes. E que o prefeito faça as relações dele lá, tenha a amizade normal dele, que faça lá as conversas. Mas não há, eu já disse em algumas esferas mais estratificadas, de proximidade do governo, que discussão política aqui em Limoeiro, sem envolver o Dilma, não tem comigo. Ou seja, pode ser que haja outros pensamentos, e as pessoas sabem disso, sabe o Cid, sabe o Camilo, que são as 2 pessoas hoje, o próprio Roberto, uma liderança que a gente sempre conversa, ao presidente da Assembleia, eu já disse isso em 2 ou 3 oportunidades. E o Dilma, de todos que aqui estão, de todos nós, é o mais polido, mais aberto para esse tipo de conversa. Então, nós vamos avançar na conversa, não é dizer que avançar com o prefeito, nós vamos avançar no sentido de fortalecer. Existe envolvendo as eleições municipais um projeto de 2018.
Essa que é a grande realidade. Aqui, a nível de Estado do Ceará, eu já participei de 2 ou 3 reuniões, e o que vai ser estratégico para o Estado? Quem está envolvido em Limoeiro nesse projeto? Quais são as lideranças? Qual é a estratégia do governo? Existem 23 cidades do Estado do Ceará, por um estudo histórico de 30 anos, que são elas que decidem a eleição do Estado do Ceará. Limoeiro, o governador. Limoeiro é uma delas. Então, acima de 50 mil habitantes seria isso? Não é isso. São outros fatores. Então, essas cidades serão foco de discussão de cúpula a nível de Estado. O porquê disso? Porque nós vamos ter a oportunidade de oferecer ao Brasil um nome que está preparadíssimo para ser presidente da República, que é o nosso amigo Ciro Gomes. E ele não pode sair para o Brasil sendo fraco no seu estado. Então, nós vamos ter que fortalecer o PDT aqui no estado do Ceará, ganhando a eleição na capital e, se possível, em todas essas 23 cidades. Esse é o projeto político do PDT, o partido da qual nós estamos inclusos. O Dilmar, eu, Ariosto, os nossos vereadores aqui que estamos inclusos nesse projeto. É essa discussão que vai ter. E não há imposição. Quem está envolvido nessa discussão em Limoeiro, Maílson? A discussão, nós Dilmar, temos aqui, como liderança nossa, maior. O Ariosto também está em... São os que fazem parte da base do governo? Do PDT. Do PDT. O DEM também faz parte da base, porque o DEM já está com um acordo fechado para votar com o Roberto Cláudio. E quem está lá em cima tem que entender que quanto mais forças divergentes tiver, mais fortes eles serão. Então, esse é um projeto de fortalecimento nosso do PDT. Seria bom que nós ganhássemos em todas as 23 cidades e ganhássemos em Fortaleza. Porque é aquela história, como é que eu vou sair candidato a presidente da República se no meu estado eu não mostrei força? Então, esse é um projeto do Ciro, do Cid, e nós estamos incluídos nesse processo. Então, o que nós vamos fazer aqui, no caso específico nosso do Limoeiro? Ampliar essas discussões, nós vamos estarmos aí, na próxima segunda-feira, com o Cid, para avançar nessa questão de Limoeiro. E o Cid está responsável por toda a discussão política no interior do estado do Ceará. Está pactuado ele com o Camilo, no sentido de que o Camilo vai tocar a gestão e ele vai tocar a questão política. E nós vamos avançar respeitando os outros aliados do governo. Olha, a coisa mais comum do mundo. O governo aqui queria ter que as 3 forças políticas estivessem com ele. E que nós resolvêssemos o problema aqui. Essa é a questão. Não é para o fato de o prefeito estar lá dizendo que era a base do governo, não tem nenhum problema. Se dá lá a liderança de Arivan Zé Maria quiser vir, venha. Nós estamos dentro da base do governo pelas mãos do Cid Gomes. Dilma, eu tenho uma pergunta, mas eu preciso fazer rapidamente, em 1 minuto, para o senhor responder, Maílson. Sonha em ser prefeito de Limoeiro? Olha, todo mundo com seus direitos políticos, que milita em política, quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser presidente da República, é o maior cargo. Mas você tem que entender os momentos. Os momentos. Às vezes você pode até estar preparado, mas o momento não é aquele. E eu diria a você que nessa eleição eu serei um bom eleitor. 2016? Nesse ano eu serei um bom eleitor. Eu fiz essa pergunta porque a pergunta, Dilma, é o seguinte, para a gente entrar em outros contextos esclarecedores. Desde 82, como citou o Dilma, iniciou na vida pública, prefeito 3 vezes de Limoeiro. E aqui não tem nenhuma 3 vezes e um vice-prefeito, né? Então tem uma história de contribuição para o nosso município. E a pergunta é, Dilma, tem muitos nomes dentro do próprio grupo, embora o Dilma hoje, eu diria até que numericamente, e também em forma de popularidade seria o nome mais qualificado. Dilma, o que te leva a dizer assim, eu serei o candidato, eu tenho o desejo de ser o candidato? Maílson poderia ser o nome dentro do grupo, como tem outros nomes jovens que estão surgindo, o doutor Domingos foi candidato a vice. Essa pergunta do ouvinte, eu não sei se era pretendendo contribuir para o Maílson ou se era no contexto geral. Está na hora de ver uma novidade dentro do grupo, Dilma? Bem, ou não o Dilma de novo? Quando nós estivemos com o Cid, estávamos eu, Maílson, o Marcos Coelho... Pelo olhar aqui do estúdio, parece que os olhares não concordaram com a pergunta, Dilma, tá mais...
o vice-prefeito Marcos Coelho e o doutor Ariosto Holanda. Nós estávamos lá na casa do Cid, e nestas conversas, ele perguntou na época se eu vinha para dentro do PDT. Aí eu disse, sim, desde que a administração municipal não esteja dentro, eu estarei. Disse, com Maílson, com Ariosto, tudo bem, rapaz. Ótimo, com Maílson, com Ariosto. Aí a gente conversando numa possível pré-candidatura, aí foi quando eu falei, olha, nessa situação, eu concordo da seguinte maneira, Cid, faz a pesquisa, quem estiver na frente é o meu candidato. Se for o Maílson, é o Maílson, se for eu quero, se for o doutor Ariosto ou o Marcos, é o meu candidato, ou se for qualquer um que esteja no grupo, é o meu candidato. Agora, se eu estiver na frente da pesquisa, eu quero. Aí pronto, aí ficamos acertados, até eles riram na hora lá, né? Ficamos acertados. Lógico, se a gente tiver uma força que seja mais viável, é o meu candidato. Mas Maílson fez já pesquisa, e Maílson já mostrou que a gente precisa fazer um trabalho muito árduo, e realmente, que com o meu nome, e eu fico muito satisfeito com isso, já que eu fui prefeito, seu nome foi o melhor na pesquisa. Já que eu fui prefeito 3 vezes, vice-prefeito 1 vez, ainda tem uma performance dessa, lógico que a gente fica muito satisfeito numa situação dessa. Então, com o doutor Ariosto, tenho certeza, com o Maílson, está aí ele se explicando, e o que Maílson está dizendo aqui, gente, para vocês, para todos os ouvintes, é o que Maílson me dizia a vida toda. O que Maílson terminou aqui na conclusão da resposta dele era aquilo que eu tinha certeza que ia acontecer. Eu tenho certeza, é como ele diz, por causa dos laços de amizade e pelos laços políticos. Era isso que eu tinha certeza que ia acontecer. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, dentro do grupo hoje, segundo a pesquisa também do Maílson, é que há a maior viabilidade. Então, se isso eu, provavelmente, do grupo, eu sairei um pré-candidato. Maílson? Eu respondi a pergunta, né? Já. É preciso que a gente entenda, hoje nós temos os instrumentos científicos que permitem a nós não antecipar a eleição. Essa eleição, toda eleição, o que menos interessa é se um candidato tem 50 e outro tem 2. A história política do Estado do Ceará já mostrou isso. O Lúcio, agora, na nossa disputadíssima eleição do governador, nós saímos com um candidato que tinha 8 contra outro que tinha 50 e ganhamos a eleição. Então, o que nós temos que entender é o que nós vamos oferecer à população em torno de expectativa para a solução dos problemas gravíssimos que aí estão. Eu vou já não chegar é que eu estou pergunta, falando Maílson. aqui de gestão. Problema gravíssimo a nível nacional, a nível de Estado, que isso recai sobre o nosso município. Quem tem a responsabilidade de se pensar no andar da frente, tem que conjugar esses esforços e entender que isso é um processo de dificuldades. Nós estamos num contexto nacional que vai exigir muito esforço nosso para fazer com que a população possa entender. Nós temos que prepararmos uma boa proposta e levar para discussões. E isso aqui eu já repeti, eu já disse que isso aqui é igual. Eu, como nasci na zona rural e o papai tinha uma bodega, e às vezes as pessoas faziam isso. Chegava, comprava R$10 fiado e vinha e pagava na data. Aí o papai dava um crédito de 20, ele vinha e pagava, o papai dava um crédito a mais. E assim ia criando as relações de crescimentos comuns. Essa eleição vai ser disso. Ninguém vai poder prometer sem ter uma história por trás, porque ninguém é novo. Novo que eu estou falando não é de idade, não. Novo na ação política. E aí as pessoas, o povo vai fazer a comparação. O que é comparar? Nós chegamos, aliás, na Cidade Alta, e andar naquelas ruas que não deu tempo a gente calçar, porque o desafio era tão grande, e prometemos, se ganharmos a eleição, nós vamos fazer. E o eleitor vai ver, olha, fulano ou fulana tiveram a oportunidade e não fizeram.
Quem foi que fez na Cidade Alta? Foi o Dilmar? E tem crédito para prometer. Se vai lá para o Luiz Alves, vai por vários recantos para a gente não deixar aqui as pessoas. Então, essa comparação. E o crédito, você vai ter que prometer com o crédito. Uma vez você pode prometer sem o crédito, se você nunca tiver tido a oportunidade. É esse desafio que a gente tem que entender, que a gente tem que conjugar, juntar as pessoas e também ter um entendimento que eu, agora essa semana, dei um timezinho lá da Bolívia, jogar com São Paulo, todo mundo vitória. O São Paulo perdeu. Porque qualificado, muito mais qualificado, mas às vezes o esforço, a guerra das pessoas. O que nós, admiradores do Dilmar, aquelas pessoas que têm carinho e respeito por mim, pelo Ariosto, pelo governador, tem que entender que toda eleição tem as dificuldades. E temos que estarmos muito juntos no esforço de entender que qualquer que seja os futuros adversários, nós vamos ter dificuldades, isso é normal. Quem for para uma disputa eleitoral que não respeitar os adversários, ele está fadado ao insucesso. Então nós temos que ter essa consciência, essa discussão, essa humildade, essa disposição para o trabalho, prepararmos boas propostas, entender quais são os nossos graves problemas que aflige a todos nós. Nós como limeirense, do mais abastado ao mais pobre. Hoje nós estamos sofrendo nesse extrato todo. E levar as melhores propostas, as melhores discussões. É essa a ideia que a gente está aí para dar a contribuição da nossa experiência, das relações internas, independentemente, como o Dilmar falou, se de repente a alternativa não for ele, eu não estou nesse jogo, a gente pode identificar outro. Não há nenhum problema. Qual é o problema? Então nós temos que entender que nós temos que ir. Nós não podemos, nós que temos a responsabilidade, não podemos tirar o nosso time de jogo para deixar os adversários ganhar para o WO, porque isso seria uma falta de espírito público, que isso não tem ausência nem em mim e nem em Dilmar. O que nós estamos pensando é isso, é nos juntarmos e oferecer à nossa população alternativas para os graves problemas de infraestruturas sociais e econômicas que nós, município e o Estado e a União Muito bem, Maílson, doutor João Dilmar. Vamos conversar com o repórter Tom Gugel, que tem também uma pergunta. Fique à vontade, Tom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí. Eu vou fazer a pergunta a Maílson, mas primeiro eu tenho uma informação ainda do caso da morte do subtenente. De que a polícia já apreendeu a morte na casa de um dos suspeitos, viu, Thiago? Essa é uma informação já da TV Diário. Repórter Ramires, da TV Diário, já falou isso há pouco tempo, que a moto foi utilizada nesse homicídio hoje pela manhã, foi encontrada na casa de um dos suspeitos. Bom, mas nós tivemos aqui, Richard, foram eleições disputadas pelo governo do Estado, 2 vezes com o Dilmar na prefeitura, com o Cid Gomes. Duas derrotas do Cid. Tivemos 2 disputas do Camilo, tivemos 2 derrotas do Camilo com o Paulo Duarte. E significa que vai ser realmente, como o Maílson frisou aí, muito difícil, uma eleição difícil. Mas falar também, Maílson e Dilmar, a gente só está falando em Dilmar, Paulo e Dilmar. Como é que o Maílson está vendo as outras pré-candidaturas? Principalmente o doutor Zenadio Lucena, doutor Cheta Souza, professor Eguinho, você vê esse contexto todo, Maílson. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Tom. Primeiro, Tom, eu não entendi a sua contextualização aí com relação a essa questão da eleição de Cid e de Camilo. É porque é preciso a gente entender que a eleição majoritária do governo do Estado passa pelos municípios. E quando o Cid perdeu a eleição, aqui, quando foi candidato a governador e a sua reeleição, ele, no lugar de discriminar nós, dizia a Dilmar e a mim:
Não, Dilma, eu vou fazer muito mais para o povo de Limoeiro, que é para que ele possa entender de que eu sou um bom gestor. E foi isso que ele fez. Deu a nós a maior policlínica da região do Baixo Jaguaribe, deu o CEL, deu várias obras de infraestrutura. E não sendo satisfeito ainda, no final do seu governo, deu o hospital para a região. E é isso que o gestor tem que fazer. Quando você não tem a compreensão do eleitor, você vai dar demonstração através de ações de que você é capaz de fazer independente da posição. E isso... se der, na reeleição. Pronto, então, essa é uma questão. Não há relação entre A, B, C e D. Com relação aos outros nomes, eu não falei aqui de nenhuma candidatura, mesmo porque a legislação não a relação não permite. Não falei de candidatura de prefeito à reeleição e de outros. Eu disse que nós vamos ter essa oportunidade de ter essas comparações. Quando eu falei comparações, eu estou incluindo também aí o grupo liderado pelo Erivan, pelo Zé Maria Lucena, porque ela já teve a oportunidade de ser prefeita. E se uma das lideranças de lá vai sair como candidato, e se sair aqui o Dilmar como a nossa, e o Paulo uma reeleição, nós vamos ter aí a oportunidade do eleitor de comparar. E eu diria que eu lanço antecipadamente um desafio, porque certamente a administração pode dizer, você não pode comparar 8 do Dilmar com 4 meu, a anterior pode dizer que não pode comparar 4. Pois vamos comparar os nossos 8 com as 2 vezes 4, ou seja, 4 de um e 4 do outro. Pronto, pode comparar. O eleitor faça essa comparação. Quem fez mais obra de infraestrutura, quem mais avançou do aspecto social, quem mais avançou do aspecto econômico, o que foi que deu de melhor oportunidade. Vá ali a qualquer comerciante do interior. Pergunte como era a coisa antes do Dilmar e como é que está sendo a coisa depois. É um raciocínio simples. Você não precisa ser cientista para entender esse processo. É ir para o convite do dia a dia. Então, essa é a realidade. Então, as outras candidaturas, com todo o respeito que eu tenho, e todos têm os direitos, é lógico que você tem a candidata a presidente da República. Você fala em 2, 3 nomes, aqueles que têm mais densidade eleitoral. E é tanto que a eleição agora, os debates e os tempos de televisão e de rádio, está discriminando esse processo. Então, não é nenhuma falta de respeito aí ao grupo liderado por Anchieta, pelo Elinho, que é o nosso companheiro de profissão, e o outro você fala. Não, exato. Então, eu não falei em nome de ninguém. Eu acho que o Tom aqui confundiu. Esse é um outro problema, viu? Eu vou falar aqui um outro problema seríssimo para as pessoas. Eu não vou usar a expressão assim. Existe o homem puto e a mulher puta, né? Não é assim? O que é o homem puto? É aquele que vive com várias mulheres ao mesmo tempo. E vende o seu prazer. Do mesmo jeito que tem mulher de aluguel, tem homem de aluguel, certo? Isso é normal. Infelizmente, na imprensa existe também isso aí. O que é isso? Se eu estou no poder, se eu tenho dinheiro para estar para aquela pessoa, ele está comigo. Se no outro que está lá fora der mais, ele está para lá. Então isso aí é o profissional puto. A expressão é essa. Então eu só estou prestando no dia que eu tiver dinheiro para ele. É como é aquela história. Eu só tenho uma mulher no dia que tiver dinheiro para dar para ela. Então, infelizmente, existem essas coisas aqui. Não é no nosso município, não. Eu não estou falando de você, não, porque você é uma pessoa decente que eu respeito. Mas é no estado todo, em todos os municípios, tem esse negócio. Aí fica, como elas falam, as pessoas querendo confundir Zé com Cazuza, certo? E desrespeitando. E às vezes esquecem, com muita facilidade, o nosso amigo Dilmar, que quando estava na prefeitura, ele não era um pai não, mas era muito bondoso para aquelas pessoas que hoje não respeitam no meio da rua. A hora certa, 1h, 42 minutos. Eu ia segurar a entrevista até 2 horas, mas nós vamos, porque eu queria ainda guardar a grande resposta, que era realmente a visão, a visão junta de Dilmar e Maílson para 2016, e o Maílson antecipou. Mas, Dilmar, como é que está a sua situação política hoje? Permanece no PDT, está afiliado ao PDT, não é isso? Permanece no PDT, vai permanecer no PDT, e existe algo, pois foi veiculado nas redes sociais, alguma possibilidade até do Dilmar
devido a um processo a uma situação junto ao Denox, e ficou aquele, será que o Dilmar pode ficar inelegível, não pode ser candidato? É uma oportunidade de esclarecer. Antes disso, e principalmente aqui, Elias sabe muito bem disso, viu, Domingos? Elias sabe muito dessa história aqui. Quando foi na pré-candidatura na eleição de 2012, eu estava em Fortaleza e a gente tem um amigo em comum, o Renes. O Renes é um amigo da gente, era diretor... É diretor da COGÉ, mas um cabra muito decente e muito técnico. E aí, o Renes disse a seguinte coisa para mim: Dilmar, eu não sei se o Maílson vai ganhar essa eleição em Limoeiro, não. Agora eu vou lhe dizer, é o melhor candidato que o estado do Ceará tem. Ele dizendo para mim, todas as prefeituras do estado do Ceará, é o melhor candidato que tem é o Maílson lá em Limoeiro. Digo isso, ele disse, eu não sei se ele tem assim, uma postura política ou se ele tem uma habilidade política, muitas vezes, de ganhar eleição. Mas Limoeiro vai ganhar muito com a eleição do Maílson. Do jeito que a gente vinha, Domingos, Elias sabe bem quem foi quem apoiou mais, os projetos estruturantes de Limoeiro. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, Richard. Maílson tivesse sido prefeito dessa cidade, Limoeiro estava deslanchando. Eu não tenho nenhuma dúvida disso daqui. Viu? Então, e sempre o Renes diz isso, e sempre ele diz, olha, eu disse para vocês, que se Maílson tivesse sido prefeito, Limoeiro estava disparado. Bem, então, esta pergunta que você fez, nós estamos no PDT, junto Permanece. com o Cid, eu, Maílson, Ariosto Holanda, Marcos Coelho, os vereadores, estamos todos no PDT, nós vamos ter um encontro, como o Maílson falou, segunda-feira com o Cid, tá certo? Para já combinarmos também, aliás, o dia dele vir aqui, tá certo? Para a gente fazer também umas filiações e definirmos alguma pendência que existir, tá certo? Então, tá tudo ok, estamos dentro do PDT. A situação, antes da gente falar sobre uma possibilidade, Dilmar, diante da... Você esclarecer a situação que rodou nas redes sociais. Não, justamente, Dilmar, esclareça logo, sem nenhum problema, como é que está aquela situação, porque ficou... uma situação delicada, rodou de sites aqui da região. Daí, pronto, desculpa aí, você fez a pergunta e eu puxei outro assunto e não respondi bem, essa daí. Em relação a esse problema lá do Denox, que você fez a pergunta, rodou na rede social, não, esse inclusive já tinha sido aprovado pelo TCU quando vincularam isso daí. Pronto, aí o advogado, doutor João Batista, só fez mandar o documento para a Justiça mostrando que esse documento já tinha sido aprovado, inclusive, pelo TCU. Inclusive, quando os técnicos do Denox, inclusive o engenheiro vieram, que viram a obra, que é o problema de saneamento lá do Luiz Alves de Freitas, especificamente, inclusive eles colocaram que a gente tinha feito mais do que o que a gente tinha contratado. E, realmente, a gente fez mais porque a gente aumentou a nossa contrapartida. Então, está tudo ok. Tudo bem, pois não, Maílson, complementando. Eu vou começar as partes de execução, prestação de contas, eu acompanhei quase tudo. Isso às vezes as pessoas não entendem a dinâmica dos órgãos. Burocracia mesmo? Burocrata. E como é que isso funciona? Aí tem um convênio, por exemplo, com o Denox. Pronto, vamos ser bem claro e objetivo. Quando ele é concluído, o Denox encaminha uma equipe técnica de fiscalização para ver se a meta física, se o Dilmar contratou 10 mil metros quadrados de calçamento, se os 10 mil metros quadrados de calçamento estão executados. Isso é o normal do processo de fiscalização. Então, o que acontece? O Denox é um órgão que vem sofrendo uma delapidação do governo federal, de desprestígio, de quadro de pessoal que não tem. E, às vezes, aquilo que é para ele mandar em 60 dias, ele manda até 6 anos depois. E o que os órgãos de controle externo do governo federal faz? Se nós recebemos um convênio que era para ter prestado conta, ser recebido e aprovado em 60 dias, ele coloca o gestor na inadimplência até que toda essa problemática seja acompanhada. Então, nós tivemos convênio com o Denox aqui, começando quando o Ciro ainda era ministro, que é essa estrada lá da Chapada da Pudi. Esse convênio, vou ser bem direto, foi um convênio de 3 milhões e 400 mil.
para executar 23 quilômetros de asfalto, 24 quilômetros de asfalto. 224 era para empresa de gerenciamento e de fiscalização, porque acima de 1 milhão o Denox tinha que exigir que fosse feito isso. A empresa que ganhou numa briga e o valor foi menor do que isso aí, menor do que os 3 milhões e 400. O que a gente faz? Não devolve o dinheiro, apresenta um projeto de ampliação de metas. O que é ampliação de metas? Se aquilo que a gente tem para fazer 20 quilômetros, e se a sobra do dinheiro pode fazer 22, a gente faz. Mas houve uma interpretação de quem diferenciada de quem aprovou o projeto e de quem veio fiscalizar. O porquê? Porque a base, a estrutura, o que a gente chama base, subbase, que foi projetada, que foi aprovada, era para retirar até 5 quilômetros. E a gente começou a retirar ao longo da estrada. Só a subbase, Aí quando o fiscal entendia que aquela água que podia ficar, podia comprometer a estabilidade. E ele exigiu que a gente indicasse aqui na região uma pissarra que tivesse parâmetros técnicos. E nós indicamos onde nós tirávamos, que era aqui da Maria Dias. Ora, se no projeto estava para você pagando nós até 5 quilômetros, nós temos que tirar agora de 17, o que nós entramos? Entramos pedindo que fosse feito um replanilhamento e essa sobra do dinheiro que tinha, no lugar de nós fazermos ampliação de metas, nós fosse colocar um material exigido pela fiscalização. Essas pessoas aqui já vieram, já andaram conosco. Uma situação totalmente resolvida. Conosco. O Ciro, que é ministro, que liberou os recursos, andou conosco. Foi no aeroporto, veio na estrada. Então, nós não temos mais nada, ela está aprovada do aspecto técnico. Aprovada. Agora, nessa aprovação do aspecto técnico, até os órgãos de controle externo, que é o Tribunal de Contas e a CGU, há necessidade de que o fiscal, não é nem grande, a comissão, emitisse dizendo que, tecnicamente, os recursos foram aplicados e que seja arquivado o processo. É isso que aconteceu. Fora isso, nós tivemos o Luiz Alves de Freitas, que está lá. Olha, eu dizia a Chico Velho, passando agora depois de uma chuva, que o lugar mais privilegiado hoje da nossa cidade de infraestrutura é Luiz Alves, que termina a chuva, você não fica com uma gota d'água. Que nós não fizemos só pavimentação, nós fizemos a drenagem, a pavimentação e fizemos o saneamento de lá. Então, o que acontece? O que acontece? Nós fizemos mais do que estava previsto no orçamento. Vai lá para Santa Luzia, também foi um recurso do Denox. Fomos para as passagens molhadas do Espinho, também foram recursos do Denox. E todas foram feitas de acordo com o projeto, todas foram feitas até um pouco a mais no sacrifício da prefeitura, para aperfeiçoar. Um exemplo daquela passagem molhada ali do Espinho, logo que sai ali da Barra, que não tinha a barragem vertedora, por uma questão técnica, nós construímos a barragem com recurso do Denox, e depois fizemos uma vertedora que não tinha sentido fazer uma passagem molhada e não represar água. Então, é toda essa questão. Agora, eu digo a você que há ex-prefeitos que não devem explicação são aqueles que nada fizeram. Ou seja, não tem convênio para prestar conta. Então, quem tem muitas informações a prestar, mas, não, olha, nem aqueles que conseguem transformar mentira em verdade vão conseguir transformar a imagem de um homem público, de história para Limoeiro, de um homem honesto e um homem desonesto. Esses carimbos nunca vão conseguir botar em Dilmar, porque não tem fatos. Não há fatos. Não há fato na sua história política e de gestão que faça isso. Agora, essas informações eu tenho cooperado em várias oportunidades, de ir lá prestar esclarecimento, de documento, o LS também tem tido esse processo. Agora, no futuro, muitos não terão isso porque não estão fazendo. É comum. Olha, ontem eu estava no escritório do amigo meu, Dilmar, tinha lá uns 8, 10 prefeitos amigos seus, todos dizendo, rapaz, eu tenho aqui para poder dar explicações. Estão reclamando de um convênio ali, um convênio cá. Por exemplo, nós reclamamos muito tempo do convênio das cidades. O que foi o problema da cidade? Nós tínhamos o dinheiro e nós não tínhamos a pedra do Bichopá. Aí fomos fazer na Sucupira, fomos fazer lá no Pop Bichopá, na Carbomil,
E qual foi o erro cometido pelo Dilmar? Porque não tinha pedra para fazer, devolvia o dinheiro ou fazer o calçamento. Aí é só uma questão de rearranjo, de explicar porque que eu deixei de fazer nessa rua e fiz na outra. E muitas vezes a gente recebia também recurso de um convênio que a obra já tinha sido parte realizada, de calçamento, então a gente reapresentava uma proposta para realocar aquele recurso. Essa é a grande realidade. Aí esse negócio, gente, eu já repeti, isso aí não pega, não condiz com a coisa. O que a gente tem que fazer, eu acho que as pessoas devem fazer é isso. Os políticos têm que entender, é de respeitar-se entre si. Pessoa física. Pessoa física. As pessoas jurídicas estão aí para ser avaliadas, só um minutinho, para ser avaliadas pela população. Essa aqui é uma grande realidade. Se o cidadão A, B e C é casado com uma pessoa alta, branca ou morena, é um problema dele. Você tem que julgar a pessoa política, o ente político, não a pessoa física. Aí esse debate aí que está de desrespeito, eu entendo e respeito a opinião de Dilmar, porque tem sido muito machucado, ainda bem, Dilmar, que a população sabe fazer a diferença, de ter essas divergências. Agora, entendam uma coisa aqui, para ficar bem claro. Eu não tenho essas dores, né? Mas entre eu estar conversando com o Richard e fazendo um acordo político, é uma diferença muito grande. E aqui ratifico, não me omitirei de sentar em mesas com o governador, com o Zé Maria, com o Dilmar, com o Paulo, com o Ariosto, até fazer ligas, né, de tirar. Às vezes você diverge por falta de explicações. Agora, as nossas posições políticas elas estão conjuntas. Nós vamos estar juntos nessa e no futuro, junto com o Dilmar. Quem quiser separar, vai fazer outra coisa. Dilmar, eu quero pedir permissão, porque a gente está chegando ao final da nossa entrevista e o momento aguardado seria realmente algumas palavras do Maílson. Maílson, nós temos pouco tempo, eu tenho perguntas rápidas, eu tenho certeza que a resposta vai ser também objetiva. E vou pedir permissão rapidamente ao Dilmar para fazer essas perguntas. Maílson, nós temos hoje Dilmar, Maílson, doutor Ariosto e o Paulo na base aliada do governo. Isso aqui. Temos aqui o Ciro e o Cid. Tem horas que se pensa Camilo é PT e tem horas que se pensa Camilo é Cid e Ciro. E nessa situação, quem seria o candidato? Existe o candidato do Cid? Porque o que está... Não, Cid e Ciro podem apoiar o Dilmar, com Maílson e Ariosto, e o Camilo apoiar o Paulo, não vai participar. Nesse contexto, como é que governo, Camilo, Cid e Ciro caminham juntos no mesmo objetivo para 2016, ou Camilo não vai entrar? Essa é uma resposta que era você. Mas eu tenho a informação, o senhor tem conversado. Nós temos que entender o seguinte. Aí eu vou falar uma coisa que algumas pessoas talvez não gostem do que eu vou dizer. O prefeito votou no Camilo. Numa discussão política, não com o Cid. Precisa ficar logo bem claro. A discussão do prefeito com o Camilo foi entre o DEM, do qual ele participa, e com o Camilo. Eu não estranho, e também não me ofendem absolutamente nada, se por acaso o Camilo configurar apoio ao prefeito. Não há nenhum problema, porque... Agora, e nós não fazemos parte do partido do governador. Nós estamos no PDT, liderado pelo Cid e pelo Ciro. Essa aqui é a grande realidade. E o desejo deles é que a gente configure aqui um arranjo político para viabilizar a eleição de prefeito do PDT. É esse o desejo do Cid e do Ciro. Eles não vão ter o desejo, porque aí seria uma contradição. Eles trabalharem aqui para um outro candidato que não seja do partido deles, e no outro, em Fortaleza, exigir que as pessoas vão votar no Roberto Cláudio. Não existe isso. Então, o pensamento nosso é de fortalecer esse processo. Quanto a essa decisão, isso é deles, essa pergunta é para ser para eles. Mas eu estou repetindo a você, não nos ofende absolutamente nada. Não vai tirar um pedaço. Se houver a viabilidade da candidatura, nós teremos o apoio do governador através do Cid e do governo do Ariosto. Essa é o que importa a nós. O Maílson, no decorrer da entrevista, falou sobre o PDT com o governador do futuro.
O senhor citou a postura de Ciro para ser candidato à presidência e o PDT teria aí uma candidatura a governador no futuro. O Camilo tem direito à reeleição, naturalmente. Eu não sei se teria outro nome do PDT. Camilo viria para o PDT, sairia do PT, ou Camilo não seria candidato ao governo do Estado à reeleição? Não, eu acho que você trocou. Eu falei que o PDT trabalha num cenário de viabilizar a candidatura do Ciro como presidente da República. Esse é o papel fundamental nosso que fazemos parte Mas do também PDT. terá um candidato a governador? Não, prioritário. E muitas vezes você ganha sem que a pessoa esteja na sua agremiação. Nós ganhamos com o Camilo. Camilo é um governador nosso da base nossa. Lógico que está havendo aí toda essa crise nacional, política, partidária, e o Camilo está com um abacaxi na mão dele, que é a candidata própria, que a executiva municipal do PT decidiu em Fortaleza, e ele já formalizou publicamente o apoio ao Roberto Cláudio. Aí eu vejo o tamanho do desafio que ele está na mão. Vou dar outro exemplo, lá em São Gonçalo do Amarante. Tem a Beth Rose, que é uma deputada da base aliada, e tem o Roberto Cláudio, que é... O Roberto Cláudio, não, o Cláudio Pinho, que é primo legítimo do prefeito de Fortaleza e aliado de primeira hora dos Ferreira Gomes. Então, nós vamos ter essas questões em vários municípios. Essa é que é a grande questão. O que interessa é que nós que estamos no PDT, entendamos uma coisa. Nós deveremos fazermos a nossa campanha, a nossa eleição, entendendo e deixando bem claro para o povo de que essas relações que são fundamentais para a gente resolver os nossos desafios com o governo do Estado ou com a presidência da República, nós temos os links necessários e a experiência e aí o prestígio para as coisas avançarem. Nós vamos encerrar, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade, eu vou encerrar também com o Dilmar. Maílson, na situação hoje, como é que está realmente Gladys, Barão, vou voltar para o início da nossa entrevista, a situação de Gladys, Barão e Genesiano. De certa forma, ficou uma situação um pouco delicada depois da eleição para a Câmara de Vereadores. Dilmar teve ali, ficou uma aproximação com o Mauro, o Eliezer e o vereador Gilvan. E uma oportunidade de esclarecer. E, na verdade, Maílson ficou com uma aproximação a mais com Gladys, e esses que o Barão e Genesiano. A gente escuta de que há uma possibilidade de que, se o Maílson não viesse a ser o candidato, e fosse o Dilmar, Barão e Gladys, não ouvi sobre o Genesiano, mas Barão e Gladys não acompanharia. Existe... O que se pode falar sobre esse assunto? Você, ainda bem que não disse, né? Ouviu, né? Ouvir é muito fácil. É verdade. Então, muitas vezes as pessoas... E eu estou dando a oportunidade agora do muitas vezes esclarecimento as do que está no dia a dia. botam palavras, decisões, comportamento na nossa boca. Uhum. Falam muitas vezes coisas que eu nem em sonho falei. Não sou... Como é, Dilmar? Aquelas pessoas que falam dormindo, não tem? Então, sonâmbulo. Também botam para mim palavras de Dilmar. Toda vida, quando eu quero alguma coisa, saber de Dilmar, eu pergunto a ele mesmo. As outras pessoas... Por isso que eu estou perguntando às vezes tem crédito, etc. O Barão, o Gladys e o Genesiano estão filiados ao PDT num apelo, numa relação mais próxima minha com eles do que o Dilmar. Isso não significa dizer que eles têm a obrigação de votar em qualquer candidato do partido. Eu acho que em razão disso, eles têm o direito de defender outro pensamento. É lógico. E a gente tem o desafio de dialogar, de conversar, de quebrar barreiras, né? Transferir créditos do aspecto que eu estou falando assim, de caminhos futuros. Esse é o meu desafio com os três. Eu vou dialogar nesse sentido, outras pessoas do partido também têm, para que a gente possa convergir nesse pensamento.
E você, é a mesma história. Você não pense que candidato que só tem seus próximos tem viabilidade. Não existe isso. O candidato forte é aquele que está com várias pessoas que divergem entre si. O candidato só é forte nesse sentido. O candidato não ganha com os próximos. Os próximos são muito pequenos. Em outras palavras, você não ganha a eleição só com os amigos puros, só com os aliados puros. Você ganha a eleição fazendo composição. E muitas vezes você não gosta. Não gosta, mas está unido por um projeto, está junto por um pensamento da sua comunidade. Essa é a realidade. Então, cabe a mim, e aí já conversei com Dilma a respeito desse assunto. Tive uma reunião sexta-feira passada na casa de Genesiano, junto com o Barão e com o Gladys, para que a gente possa tomar mais, conversar mais, né, a respeito. Então, esse é um desafio meu que eu tenho para fazer com que eles possam vir convergir junto com o pensamento do partido. Se uma pessoa, pouco tempo a pessoa estava lá na minha casa e falava, rapaz, é impossível isso acontecer, porque ontem mesmo eu passei um certo bom tempo conversando com o Barão. Então, é porque as pessoas ficam agoniadas, agitadas, né, Dilma? Isso é normal, isso são tensões eleitorais. A ansiedade é imensa. É normal. E agora aquela história, eu já estou com o meu couro grosso para ouvir. Mas é uma função minha, nós vamos avançar. E outra, rapaz, vou fazer aqui uma história bem rápida, bem curta. É só você olhar no cenário. Várias pessoas que estão conosco hoje estiveram contra nós no passado. Aqui em Limeira nunca se teve dificuldade de conversa. Não se teve brigas de raízes familiares na política como existe no município de Morada Nova. Não há adversário que não possa se sentar e conversar e se respeitar. O Gladys foi chefe de gabinete de Dilma há 8 anos. O Barão foi presidente da Câmara pelas nossas mãos, quando Dilma era prefeito. O Genesiano foi quase secretário, porque existia um cargo de presidência de uma agência. Então não há distância entre essas pessoas e Dilma que não possa ser conversado na mesa. Ok. Eu tinha até uma pergunta, Maílson, que era a última de uma das 4, mas já foi bem explicado, porque o doutor Ariosto Holanda concedeu uma entrevista ao repórter Tom Gugel e dizia que ele deixou transparecer que o desejo do Ariosto, o desejo até do Cid e do Ciro, era ver todas as lideranças da base aliada do Ciro, do Cid e do governo unidas no mesmo propósito. Mas o Dilma já deu algumas entrevistas, Maílson, já falou que essa possibilidade não existe. Naturalmente, você acabou de revelar, e eu quero até a confirmação, que não será votado, mas vai votar, Maílson? Você não entendeu. Eu disse a você que nessa eleição eu seria um bom eleitor. Como vários 6 pois é, eleitores. Não será votado, mas vai votar. Um bom eleitor. Um bom eleitor, de Dilma. Um bom eleitor. Eu vou aqui repetir o que o Dilma já disse. Se de repente a gente identificar que não ganhamos a eleição com o Dilma, nem comigo, e se tem uma liderança que a gente possa... Nossa discussão não está em nome, nossa discussão está no desafio. O que é o nosso desafio? Nós não somos irresponsáveis para não deixar de oferecer à população uma oportunidade. Pronto, se as pessoas entenderem que preferem que eu e o Dilma encontrem uma pessoa e com as nossas experiências e relações ganhe a eleição, ele será nosso candidato. Agora tem que aparecer. Esse é o desafio. Nós não estamos, o Dilma não está se impondo como candidato. Nem eu estou me impondo como candidato. Aliás, eu só sou candidato na boca de muitas pessoas, mas da minha boca ninguém nunca ouviu dizer que eu sou candidato, ou que sou pré-candidato. Nunca falei em canto nenhum, nem com algumas pessoas que amanhecem e anoitecem comigo. Eu sei da necessidade de nós termos esse desprendimento nesse sentido. Isso aí é como o Dilma falou, nós vamos estar na mesa de discussão, na mesa. Como os outros grupos políticos estão atrás de se viabilizarem, de conversar com lideranças, com partidos. Nós vamos abrir uma discussão agora, já começamos a discussão no outro extrato, mas discutir com a liderança do PT, que faz parte da base aliada, de aproximação aqui com o PDT, e todos os partidos. Olha, a candidatura, ela se fortalece, você unindo essas forças divergentes. Tem que entender isso. Se chegar aqui só eu e Dilma no palanque, nós não vamos ter voto para eleger nenhum vereador.
Nós temos que agregar, tem que ter pessoas, juntar. E para juntar você tem que ter promessa, tem que ter projeto, tem que ter base de apoio, tem que ter relações externas. É isso que a gente está discutindo. Me permite mais uma... Não é esse o desejo pessoal. Me permite mais uma pergunta como uma forma de esclarecimento. As perguntas foram aqui, Dilmar. Eu tenho certeza que, se perguntar, muitas coisas estavam rodando no dia a dia, gerando uma dúvida até naqueles simpatizantes, eleitores e liderados do Dilmar e do Maílson. Fique à vontade, eu vou fazer a pergunta, vou fechar os olhos e vou tampar os ouvidos. Aí fique à vontade para responder um dos dois. Existe hoje, eu não vou dizer uma conversa, mas um comentário, uma notícia, aquelas notícias de bastidores, e a gente escuta em um lugar, escuta em um grupo, de que existia uma possibilidade, se viesse o governo, o Cid, o Ciro, viesse apoiar, isso você já falou sobre o PDT, mas uma possibilidade até do Maílson, até pessoas ligadas à atual gestão comentaram, e de outros grupos também. O Maílson poderia ser votado ou votar no Paulo, e se isso viesse a acontecer, o Dilmar deixaria o partido e iria até apresentar uma vice. É uma pergunta, preste atenção, Maílson, é uma pergunta que, na minha visão, até sem lógica. Mas muitas pessoas do seu grupo precisam... Aí o Dilmar iria até apresentar uma vice para o doutor Zé Maria, já que participou do PMDB na eleição passada. Eu deixo a vontade. Quer que eu tampe os ouvidos ou eu escuto tampar. Assim? Nós estamos, como eu disse a você, numa panela de muita efervescência e de um nível muito baixo. Nós precisamos crescer nesse processo. Nós precisamos entender que ninguém sozinho ganha a eleição em Limoeiro. Precisamos entender que eu sozinho não ganho, Dilmar sozinho não ganha, e eu e Dilmar juntos precisamos agregar mais forças para nos fortalecermos. É esse o nosso eixo prioritário. Nosso eixo prioritário é fortalecer a nossa base estrutural do partido e agregar lideranças que entendam esse processo. Esse é o nosso desafio. Se nós não tivermos condições de fazer isso, nós não vamos para canto nenhum. É como você não vai chegar para o eleitor, se você não tem liderança para isso. Então, essas fofocas aí, às vezes não parte nem do Paulo, não parte nem lá do grupo liderado pelo Erivan para o Zé Maria, é parte de pessoas até mais próximas da gente, e fica nessa conversa. Olha, eu já disse, no dia que eu precisar consultar uma pessoa que convive comigo, com quem eu devo conversar política, eu deixo de estar no meio. Entendam que no dia que o governador me chamar para ter uma conversa, como nós tivemos, eu e o Dilmar, para decidir a candidatura daqui, eu vou. Agora não significa dizer que eu tenho que concordar, mesmo porque nas minhas decisões decido eu. Vamos ouvir todo mundo, mas uma falta de elegância, o governador convidar eu para a reunião com o Ariosto, com o Paulo, com o Zé Maria, e eu não ir. Eu acho desrespeito ao governador. O Dilmar vai, talvez não vá com a presença do Paulo, mas se o governador chamar, vai também, pela educação dele, pela história dele. É essa questão. Vamos acabar com essa besteiral que não constrói nada, que não contribui nada. Isso aí nós estamos tirando o foco nos nossos grandes desafios. Não adianta também a gente estar falando, porque fulano deixou de fazer, por causa disso. Não. O que o povo vai querer de nós é apresentar alternativas de solução para os problemas que aí estão. E para a gente apresentar, não adianta querer apresentar tentando enganar as pessoas. Nós vamos aqui construir tal coisa. As pessoas sabem que nós não temos condições de fazer com o dinheiro da prefeitura. Sabem que só faz se a gente tiver prestígio no governo do Estado, ou então no governo federal. Essa é uma realidade, é esse o desafio. As minhas decisões são minhas. E eu já disse a Dilmar em outras oportunidades, já fiz ações que comprovam esse processo. Nós estamos dentro do mesmo partido. Eu não vou para um palanque com o candidato do meu partido votando no outro. É incoerência, é um absurdo. Não, na minha cabeça não permite isso. Então, se o partido decidir, nessa conjugação, que a viabilidade é A, esse A é meu candidato. É o Dilmar ou outro nome qualquer dentro do partido. Ou até dentro de um outro que esteja agora. Nós temos que entender
que nós fazemos parte de um partido que tem como liderança maior o Cid, não estou falando aqui do governador, é o Cid, e que as decisões do Dilma, nossa aqui, lógico que não serão impostas por ele, que isso não é o perfil disso. O Cid nunca impôs nada de Dilma, nunca impôs nada a Dilma, nunca impôs nada a mim. Na época que foi para discutir, o que ele disse que ia fazer foi o que ele fez. Dilma é o seu candidato, não quero saber se é o Maílson. O seu candidato é o meu lá em Limoeiro. E vou à eleição. E ele veio. Veio aqui, deu depoimento que o candidato dele era eu, porque às vezes as pessoas confundem. A decisão nossa foi discutida com o Cid. O que o Cid disse que ia fazer por nós, fez. Que apoiava qualquer candidato do Dilma e que vinha na eleição. Apoiou nós e veio na eleição. Aí o resto é fofoca. Vamos acabar com essas bobagens. Respeitar. Infelizmente é assim. Você é muito bom, às vezes as pessoas não retribuem o bom. O Dilma é uma pessoa tão bondosa, atenciosa com todo mundo, nunca se levantou um dia com raiva para atender mal uma pessoa. E pessoas que... O que eu acho pior de tudo isso, porque eu tenho liberdade de dizer que participei de quase todos os momentos políticos do mar. Então, as pessoas que estavam porta a porta do Dilma, nunca bateram na porta dele que pudesse ser ajudada por ele, que não tenha sido. E hoje o Dilma não presta, pelo amor de Deus, é um desrespeito. É a mesma coisa de você conviver 20 anos com uma mulher e no dia que você não está mais com ela, ela não presta mais. Não existe isso, você tem que ter pelo menos um mínimo de respeito, que é isso que as pessoas devem ter. Os políticos que não estão conosco, façam uma reflexão. Quais dos que estão presentes, quem mais ajudou eles? E respeito pelo menos a pessoa física. É isso que eu vou fazer. Eu acho que é isso que está faltando na política de Limoeiro. Por nossa parte, não está faltando, não. Está sobrando, porque o Dilma, mesmo assim, não vai a raio de falar mal de ninguém, nem se reclamar. Mas é isso aí. Vamos para frente. Eu acho que a gente tem muitos desafios. O nosso povo está carente disso. Está carente de ação. O nosso comércio precisa se desenvolver. Continuar vendendo mais, empregando. E o nosso município crescer. É isso que a gente precisa. E o resto está bem claro. Outras conversas, Richard, é conversa de rádio peão. Eu acho que foi explicado, realmente esclarecido, e essas conversas, elas... Acho que a Rádio Peão agora não vai mais sobreviver, não, no que diz respeito a essa situação. Vai quebrar, vai ter comercial que deseje. Eu fico muito agradecido e convidei o Dilma, mas como o Dilma convidou o Maílson, é evidência, né, diante de tanta... da necessidade dos esclarecimentos, eu peço até a compreensão do Dilma, nós viemos a conversar mais com o Maílson. Olha, a dona Francinélia, mãe do Kleber Saraiva, que está aqui ao nosso lado, está escutando o nosso programa. Está lá, dorme e não dorme, mas querendo ouvir o Maílson e o Dilma. Telefonaram lá do quilômetro 70, eu peço a 60, e eu peço a compreensão das pessoas, se a gente fosse abrir os telefones, a entrevista não aconteceria. Né? E nós tínhamos aqui, foram mais de 10 perguntas. E lá do quilômetro 60, agradecendo ao Dilma, ao Maílson, pela ação do Canal Leste, né, até a Lagoa de Santa Cruz, muitas pessoas agradecendo lá os benefícios. A ladeira de Santa Cruz, né? Perdão. Até a BR-116, não é? Isso. Muito bem. Mas voltando... Tudo bem, Dilma. Pode ficar à vontade, Dilma. Complementar aqui. Ela estava nesse instante aqui explicando a respeito da estrada, e o Maílson complementou aqui, a estrada que vai até o Canal Leste, saindo aqui do Bonome. E nós aperreávamos demais ao Cid para que ele fizesse na extensão do projeto de irrigação, saindo do Canal Leste, indo até Maria de Eliseu, até o quilômetro 60, até o Tumé, e voltando pelo aeroporto, voltando de novo, Cabeça Preta. E à época o Cid disse, por que não até Quixeré? Ótimo, até a ladeira de Santa Cruz, né? Até a ladeira. No encontro que nós estávamos, o Cid falou com os deputados, se eles colocassem na emenda recursos para fazer a ponte de Flores, ele pegava essa estrada e fazia esse contorno do projeto de irrigação e ia até a BR-116, o que está sendo feito. Então, a gente está muito grato por fazer, que é importantíssimo essa estrada, principalmente para a produção da Chapada do Apodi, não só a produção agrícola, mas também as empresas que tem ali, principalmente empresa de cimento.
Então, ali foi muito interessante. Como interessante também, Maílson sabe muito disso, e o Elias foi quem acompanhou muito, a estrada de contorno de Limoeiro. Essa estrada aqui a gente trabalhou muito tempo, foi, Maílson? Eu acho que a gente trabalhou desde 2005, 2005 que a gente trabalha essa estrada de contorno. Qual era a ideia? É que Limoeiro estava muito esburacada e estava passando muito carretas pesadas dentro de Limoeiro. E aí o calçamento destacava muito. E a gente pediu para fazer essa estrada de contorno que está sendo feita agora. Se Deus quiser, vai ser complementada, que é importantíssimo para a economia de Limoeiro. Outra obra interessante na Chapada do Apodi, Maílson, foi aquele projeto quando a gente fez para o abastecimento d'água da Chapada do Apodi. Aquele foi um projeto que a gente fez, foi um projeto que foi para a FUNASA e foi liberado, e agora estão fazendo essa obra importantíssima para aquela região, né? Principalmente por causa do projeto de irrigação e por causa dos agrotóxicos, né? Então foi muito importante. Mas, complementando, Maílson falou muito assim da gente se conversar com muitas lideranças. Por que é que eu não me sento para conversar com o prefeito? Porque ele agride. Ele agride a mim, agride demais ao Cid. Se quiser um CD, eu tenho um CD para Cid ouvir. Então ele agride. E quando tem problemas pessoais, aí a gente recua, e Maílson disse muito bem, eu não vou para a emissora de rádio para ficar batendo boca. A administração está num problema difícil, a saúde está aí mostrando o problema difícil, e não é que eu vá em cima da crise, em cima das pessoas sofrendo, sem ter hospital, sem ter PSF, à altura. Não é em cima disso que eu vou fazer política, não. O que a gente vai é, como você falou, Maílson, era tentar viabilizar um projeto para resolver isso aí. Esse é o nosso objetivo. Mas essa reunião também, Richard, o que é que a população queria saber? O que é, Maílson, que a gente anda, eu estou andando muito, o que é que as pessoas perguntam? Você está perto do Maílson? Maílson está perto de você? Politicamente, vocês estão juntos? Isso eram as perguntas que mais surgiu, né? E eu disse que a hora era o momento da gente, até eu pedi o Maílson para vir também, porque era um momento, esse é um momento onde a gente faz um esclarecimento para a população que nós estamos juntos num projeto para Limoeiro. E você sabe muito bem disso, e todos sabem, que nós, quem for, não é Dilmar, não é o Domingos, não é, quem for prefeito de Limoeiro, precisa de um técnico da sua altura para ajudar essa administração. Tenho certeza disso. Então, o objetivo desse encontro está cumprido. Como diz você, os fofoqueiros de plantão agora não tem mais o que dizer em relação a isso daí, né? Então, fica tranquilo, que nós estamos no mesmo propósito. E o que nós resolvemos juntos, inclusive com o deputado federal, doutor Ariosto Holanda. Dilma, eu só tenho realmente a desejar todo sucesso, a agradecer pela entrevista. Passamos do combinado do tempo, mas eu precisaria, em outra oportunidade, acredito, Maílson, que a gente vai estar aqui, é muito bom conversar com o Maílson, principalmente falar das questões nacionais, das questões estaduais, das questões técnicas, e, Dilma, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios. Se eu não, algo que eu não tenha perguntado e queira complementar, eu deixo à vontade, e muito obrigado, Dilma. Bem, eu sou quem agradeço a Delme e toda a sua família, a todos que estão aqui, a todos presentes aqui. Obrigado por vocês terem saído da hora do almoço para vir para cá, nos escutar. Obrigado por vocês estarem aqui. É a prova cabal que realmente vocês têm. Acima de tudo, a perspectiva de um Limoeiro mais decente, de um Limoeiro melhor. Então, eu agradeço muito a vocês, e o que eu faço? Sempre eu digo, Limoeiro, eu não escolhi para nascer aqui, foi coincidência. Mas vou escolher para morrer aqui, porque aqui é a cidade que eu gosto, é a cidade que eu amo. E vamos fazer, como dizia João Leno, vamos levar essa cidade para cima e para o alto. Todos nós estamos juntos para que essa cidade seja a cidade dos nossos sonhos. Muito obrigado. A hora certa, 2 horas e 20 minutos, 22 minutos. Maílson, eu também agradeço muito, é sempre uma satisfação conversar com um amigo aqui na Educadora.
Depois de 2 horas, só aguenta nós mesmos, né? Obrigado, Chá. Nós estamos à disposição. Espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas. Todas as pessoas tenham esse entendimento. Nós convergimos na maioria das nossas opiniões, mas temos a nossa divergência, isso é natural, mas que tem, primeiro, o meu senso histórico de gratidão a todas as oportunidades que Indomar deu a mim, as quais eu aproveitei quase todas, e que a toda essa grandeza do nosso amigo Dilmar, ele só espera de mim o retorno na mesma dimensão com que ele me oportunizou. Eu agradeço aí a atenção de todos, a todos os ouvintes, a Delma, a família, aos amigos que aqui estão e a todos os irmãos jaguaribanos. Esse final eu preciso arquivar. Esse final de Maílson. Muito obrigado, ele sabe. Quem escutou atentamente sabe, deu para entender. Então eu preciso arquivar esse final, Dilmar. Um abraço bem forte, Dilmar. Um abraço, Maílson.